Está começando mais um Proposicast, um podcast repleto de propósito. Hoje eu estou sozinho, a Gi, ela tá de férias, mas hoje eu estou num bate-bola incrível aqui com uma pessoa que, particularmente falando, é muito importante no meu processo de construção. A minha terapeuta, Aline Fogolin, que é mais que especial na minha vida e de muitas pessoas ao meu redor, e que hoje a gente vai trazer muito mais do que somente um papo de terapeuta e cliente, sim um papo de vida, de relacionamento, de pessoas que tem muito a dizer a seu respeito. Então, se eu fosse você, ficava bem acompanhado aí, ficava bem ligado, porque realmente hoje vai ter muito aprendizado para a sua vida. Aline, que prazer estar com você aqui, diretamente do Rio, em São Paulo, prestigiando o nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu tô achando tão lindo isso, tão emocionante isso. Você tá querendo me deixar envergonhado. Fez um filme, assim, passou um filme agora, indo lá no Rio de Janeiro, 7 de setembro de 2020. Como é que começou isso mesmo? Né? Eu não lembro, não é, sabe? Onde na praia, aquele menino que não sabia muito o que era, enfim, como ia fazer, mas já estava tudo ali pronto dele, e vendo hoje o resultado, né? A gente estava falando muito de resultado, né? Sim. Resultado é o processo, e você está num processo lindo, 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 lindo. Nossa. Tá seguindo o seu caminho, e é muito legal. Eu tô aqui, tipo assim, não mãe, porque eu não tenho idade para ser sua mãe, mas uma irmã mais velha, assim, muito orgulhosa da realização daquilo que você... Não, tô real, sim, emocionada. Ai, muito legal, muito legal. Honrado, sabe por quê? Porque quando eu não acreditava em mim, você viu muita coisa. Uhum. E assim, tudo que a gente faz vislumbrando para a pessoa, porque às vezes o nosso cliente, ele não entende daquilo, ele é leigo. Então, você já vê e você conseguir clarificar para ele como foi para mim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou seu case de milhões. Então, realmente, estar aqui com você é muito importante para mim, porque realmente, se deu certo para mim, pode dar certo para muitas outras pessoas, porque todo grande resultado começa com mudanças aqui dentro que somente a terapia é capaz de fazer. E é isso que a gente quer levar hoje para as pessoas, né? Mudança, novas formas de pensar, né? Não, e rapidinho, eu tô saindo total da minha zona de conforto, né? Porque eu sou a pessoa que faz perguntas o tempo inteiro, eu sou a pessoa que direciono, né? Então eu tô me sentindo um pouquinho desconfortável, mas desafiador, assim, é gostoso estar num outro momento, estar no outro lado, e principalmente sendo você a pessoa fazendo esse papel. Mas tá desconfortável, porque não é algo que eu estou habituada a fazer, alguém sempre me perguntando, né? Ou na outra posição. É você que me ensinou a sair da zona de conforto, então isso é muito verdade. Gostoso. Você vai sair daqui melhor do que entrou. Eita, e vai ser um bate-bola. O podcast Proposicast, ele não tem o objetivo de ser uma entrevista a lá Jornal Nacional. Ele quer mesmo trazer isso, essa dobradinha, quando tá a Gi aqui, faz essa troca. Então, realmente, você saiba que toda a sua fala aqui, você pode trazer invertidas também, que justamente essa espontaneidade que é o diferencial do Proposicast. Adoro. E falando nisso, assim, você me falou esses dias alguma coisa que me marcou muito, relacionada a sair de um ponto e ir para o outro. A gente está sempre mudando, sempre vendo as coisas por outra forma. Mas eu, por exemplo, falando por mim, eu tinha uma visão da vida até que eu conheci você, que me ajudou a ver de outra forma as coisas. Você, no seu dia a dia, como é que é para o seu cliente, para ele ver mudança de lado? É simples, é um estalar de dedos assim, para a pessoa sair de um ponto e ir para o outro e haver a mudança? É engraçado, né? Que todo mundo, quando me manda assim, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, eu queria saber mais do seu trabalho, enfim. E aí, como que é, quantas sessões são, o valor e tal. E eu nunca dou diretamente uma resposta, porque eu quero entender primeiro o que a pessoa quer, né? Porque não existe uma resposta certa, mas me fala um pouquinho sobre você. O que você está esperando da terapia? E sempre quando ela vem esperando algo pronto, eu já falo, cara, não é esse lugar para você, porque aqui tu não vai ter isso. É sobre porque isso. Eu não vou... Aqui no terapia, para ela ser realmente válida, para ela ser sentida, não posso ter um programa que eu vá usar com o Diogo, que eu vá usar com o Ciclano, padronizado, Beltrano. né? Não tem como. Então, a gente tem que entender real qual é a sua necessidade. E o mais bacana da terapia é que a pessoa vem geralmente com um problema. E ela tá super focada no problema e ela quer resolver o problema. A minha terapia, o estilo que eu trabalho, não quero saber do teu problema. Eu quero saber o porquê e como você chegou ao problema. Porque se eu resolver esse problema aqui, é como se fosse um remédio, uma Novalgina. Tô com dor de cabeça, tomo um remedinho para dor de cabeça. No dia seguinte, eu tô com dor de cabeça novamente, eu tomo outro remédio. Aí, de repente, esse remédio não vai mais fazer efeito, eu troco de... Uma dose maior de remédio. Ou vou aumentando a dose, eu troco de remédio, mas eu não tô indo na causa. O que tá me fazendo ter a dor de cabeça? E às vezes não tem nada a ver com a cabeça. Às vezes é um dente, às vezes é o sono, Sim. às vezes é o que você está comendo. Sim. Então, terapia para mim é entender os porquês. É ir bem lá no fundo para que você
se descubra. Poxa, então... E é um autoconhecimento. Nossa, então toda vez que eu como determinada coisa, me dá dor de cabeça. Isso já é um empoderamento absurdo, porque você está se conhecendo. Estou falando de uma coisa mais generalizada, mas toda vez que você está num processo de terapia, que você começa a descobrir algo novo de você, é o empoderamento. Sim. Caraca, isso aqui eu fazia totalmente no piloto automático, não tinha... Vamos lá, se eu pudesse resumir, a minha terapia é trazer para a consciência. Nossa. Tudo aquilo que a gente traz para a consciência, a gente sai do padrão, onde eu faço o que todo mundo faz, eu repito um padrão lá de trás, que eu adquiri na minha infância ainda. Aquela roupinha do papai e da mamãe, né? Justamente, que eu falo que é a roupinha do papai e da mamãe, que na infância a gente nasce completamente nu, né? Puro, e os nossos pais, né, vão dando roupas de acordo com o que eles gostam, de acordo com a moda deles, de acordo com o que eles acham certo ou errado. E a gente cresce usando essa roupa. Quando chega na fase adulta, essa roupa está tão apertada, tão fora de moda, que a gente fica limitado nas nossas ações. Eu sei muito bem o que é isso. E a terapia faz com que, eu posso usar uma roupa diferente? Pode. E o mais legal disso tudo, às vezes você pode usar uma roupa diferente, mas você pode pegar um gosto ali do seu pai, tá tudo bem. Só que você vai pegar ali uma roupa do teu tamanho. Não mais algo emprestado, não algo que era deles, né? Sim. Algo que fazia sentido para eles. E se eles te deram, foi por o melhor que eles poderiam dar, porque... Outra coisa que eu fico muito triste é que eu vejo muita gente falando de famílias tóxicas. Eu não acredito em famílias tóxicas, porque toda família tem uma intenção positiva, por mais que seja só para ela. Todo pai e mãe tem uma intenção positiva ali. E às vezes eu só quero, tá bom, essa roupa eu não quero mais. Honro essa roupa. Respeito, honrar é maravilhoso, eu tenho que honrar a roupa que eu vesti a vida inteira. Honro, mas hoje eu quero escolher minha própria roupa. E terapia é isso, é você... se conhecer, é você trazer para a consciência quem você é e que tá tudo bem errar, e que tá tudo bem... Você não vai estar pleno e maravilhoso, incrível o tempo todo, não. Mas você vai estar muito mais consciente, não mais no piloto automático. Já deu para ver que é muita coisa boa que vai sair por aqui, né? Já tá saindo, na verdade, né? Você falou uma frase, uma palavra, na verdade, que eu levo muito para mim e como estratégia, como estrategista, eu acho muito válido destacar. Por que eu acredito muito no seu poder de conexão com as pessoas? Porque você no processo de comunicação, você falou a palavra generalização. As pessoas, elas não têm dificuldade de entender termos muito técnicos, muito complicados. Então, o que eu vi em você agora que eu acho muito legal? Saber comunicar é saber trazer analogias, é saber criar imagens mentais na comunicação de quem é leigo, de quem está do outro lado que não tem o conhecimento técnico que você tem. Então, todos os termos que você traz para fazer algo parecido com aquilo, exemplo, você falou de terapia e de pai e mãe. Quando você colocou a roupinha, a gente consegue visualizar uma pessoa com a roupa apertada, um adulto com roupa de criança, então fica enrijecido. Isso é o processo que eu crio com os meus clientes. Comunicação muito boa é quando eu consigo ser claro para o outro. Então, usar essas analogias é um super ponto que ajuda você muito no seu processo de comunicação e trazer sentido, assim, né? Uhum. Porque eu aprendo assim. Então, eu falo que eu só consigo fazer com o outro aquilo que eu valido em mim. Então, se a minha forma de aprender é assim, a minha forma de ensinar também vai ser assim. Não é que a outra esteja certa ou esteja errada, não tem isso. É a minha forma. Uhum. E onde você aprendeu isso? Onde eu aprendi o quê? Sua trajetória foi com crianças, né? Sim. Mas eu comecei a aula com 16 anos. Que eu fui de turmas de educação infantil ao 3º ano do ensino médio. Passei por todas as séries. E a criança aprende muito com essas analogias também, né? Sim, mas eu não gostei de aula para criança, não. Isso é um outro ponto. Por quê? Porque lá eu já via quanto que eles eram influenciados pelos pais. Assim, ali era total... E o pior, os pais achavam que o que acontecia? A criança, quando ela é pequenininha, né? Os pais acham que só tem o seu filho ali, não tem mais ninguém. Não tem um convívio, né? Não é isso. Eles são muito mais... A família é muito mais presente nesse momento. Entendi. Então, é muito mais difícil de ter... Eu não só dava aula para os pais, eu dava aula para as crianças. Eu dava aula para as crianças e para os pais. Sim. Aí, quando vai chegando uns 11, 12 anos, a família meio que sai de cena, que é o lugar que eu amo. Eu amava, que eram os aborrecentes, porque ninguém queria entendê-los, eu fazia questão de entendê-los. E eu vejo que muito do que eu faço hoje na minha terapia, no meu estilo de terapia, é do acolhimento, porque eu era professora que acolhia. Perfeito. Eu era professora que eu não via a nota do meu aluno. Se você chegasse para mim, vamos supor que você sempre tirou um 10. Você sempre 9, 10, 9, 10, 9, 10. Mas vamos supor que o Joãozinho tirava sempre 4, 5. Cara, o dia que o Joãozinho tirou um 6, eu falava pra turma toda levantar, bater palma pra ele, porque ele melhorou.
Esse é o segredo. E é o processo. Não tô falando, não é só o resultado, mas eu estava sempre validando o processo. Isso que é o importante, que falta muito no processo de educação e que eu vejo em você, porque você, com o acolhimento, você faz a pessoa sentir especial, mesmo ela não tendo um resultado como aquele que é esperado desse mundo tão quadrado e enrijecido. Porque isso faz a gente sentir especial, né? Dentro das nossas limitações, né? Porque todo meu cliente sabe que eu falo, cara, você precisa validar o processo, porque senão ele fica focado só no resultado. E se ele não sentir, não validar cada pedacinho do processo, não vai fazer sentido nenhum para ele, porque ele vai querer só aquilo lá no final. E como ele não está sendo sinestésico, o corpo não está sentindo, ele não está se empoderando do processo, o resultado, quando ele chegar, ele não vai, era isso? Às vezes não vai fazer sentido para ele, não vai fazer sentido para ele, ou às vezes ele vai até parar no meio do caminho, porque ele não está validando o processo. Então, você validar tudo aquilo que você está fazendo, toda transformação, por mínima que seja. Vamos supor, estou no processo de emagrecimento, vou para academia e tal, tem que perder 10 quilos. Eu tenho que vibrar, perdendo 100 gramas, 200, e vibrar. E cara, conseguir. Porque assim vai sendo mais gostoso, assim a gente consegue literalmente validar. Gente, validação de processo é incrível. A validação do processo, ela ajuda também a lidar com o erro, né? Que é tão comum para a pessoa, né? Para ele aprender melhor com o erro dele do que ele tentar não errar, digamos assim, né? O seu cliente, né? Define aí. Fez uma pergunta muito Marília Gabriela agora. Vou até imitar ela aqui agora. Mas não, a questão é, todo mundo vive com os erros. E eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar o erro e de fazê-lo se tornar parte do processo. E imagino que com a sua forma de lidar com o seu cliente, valorizando o processo, o erro se torna parte dele e até mesmo uma parte a ser celebrada nesse processo de melhoria. Faz sentido pensar assim? Sim, mas é muito difícil para a pessoa validar o erro ou ela crescer em cima do erro, porque a sociedade não valida o erro. Ninguém valida, né? O erro. Valida, mas só quando chegou no sucesso. Quando ainda tá no erro, tu não é nada. Uma merda. Você não é nada. Mas ele errou, passou por situações difíceis e tal. Aí sim, quando vem a trajetória linda e maravilhosa, aí sim começa, tá vendo? Então todo mundo tem que passar por isso. Sim. Só que só valida quando tá no sucesso. E muitos acabam ou desistindo ou se frustrando, né? Porque não tem essa validação. Porque é como se nem pudesse errar. E a gente aprende errando literalmente o tempo inteiro. A criança, quando nasce, ela não sai correndo desesperada. Ela primeiro vai se arrastando, depois ela engatinha, depois ela vai começar a levantar. E é todo E quando eu falo de processo, eu não tô falando de ferramenta. Quando eu falo de processo, as pessoas... Tá, e como é que eu faço para... Por exemplo, atendi uma cliente, ela viu alguma coisa que ela precisava mudar, e como é que eu faço agora para mudar? Eu falei, cara, tu nem validou o processo. Ela já quer uma ferramenta... Nem aceitou aquela situação, justamente. Eu falei, cara, se empodera, que agora você já sabe engatinhar. Se sinta maravilhosa, porque agora antes você nem sabia. Agora tu tá... Sinta isso, para depois você criar mecanismos para continuar e para evoluir. Mas as pessoas querem ferramentas o tempo inteiro, que é mais vendido hoje na internet. São ferramentas, fórmulas, processos. Do dia para noite, claro. Justamente, fórmulas mágicas. Mas o processo que eu falo não é um processo igual para todo mundo. Porque tem gente que vai levantar, enfim, vai ter um caminhar diferente do outro. Sim. E tá tudo bem. Sim. E você falando nisso, é justamente essa a questão. Eu imagino que então você não queira que o cliente abafar o erro do cliente. Você quer que ele aprenda com o erro, né? Você quer que ele ressignifique esse erro, correto? Claro, porque se ele não olhar para esse erro, esse erro... É porque a palavra erro, ela é muito... Forte, né? Não, ela é muito forte. Porque às vezes as pessoas vêm para mim assim, eu me senti culpada da situação. Aí eu falo assim, por que culpada? Eu vejo culpa, por exemplo, se você falar aqui para mim assim, Aline, não pode beber a água que tá aqui, tá ok? Tá bom. Se eu vou lá e bebo de propósito, e aí dá ruim para alguém, aí sim eu me sinto culpada. Agora, a água tá aqui, ninguém falou absolutamente nada. Eu vou lá e bebo, e eu não podia. Ai, me senti culpada. Não, eu não sabia. Sabe que muitas vezes eu me senti assim, Aline. Mas a culpa, não, eu sou responsável, meu ato sim foi de beber, mas eu não me sinto culpada por algo que eu não sabia, por um conhecimento que eu não tinha. Sim. Entende? Então, quando as pessoas... E aí, todo mundo traz muita culpa. Aí eu pergunto, você sabia disso? Então, você acredita que é válido o cliente saber apreciar o erro dele e aprender com esse erro, ao invés de tentar simplesmente camuflá-lo e fingir que não aconteceu nada, assim? Então, a palavra erro ela é muito forte, né? Sim. A gente precisa entender que
Por exemplo, vamos dar uma prova, né? Se eu sabia, tinha um conhecimento prévio daquela matéria, eu chegar e eu errei na prova, foi um erro. Sim. Agora, se o professor nunca deu aquela matéria e vai lá e pergunta, eu não errei, eu não sabia. Acontece, né? Isso, né? Sim, e as pessoas trazem muito de culpa a partir de um erro. A culpa, ela é muito pesada, gente. As pessoas que vivem na culpa, é muito... Não, você não faz ideia do quanto as pessoas se limitam por conta da culpa. Sim. E o que eu falo para todo mundo, vou dar o exemplo daqui, da garrafa, da xícara. Tá aqui a xícara, eu vou lá e bebo a água. E não podia. Eu não posso me sentir culpada por fazer algo que eu não sabia que não podia. Sim. Agora, tá escrito aqui, não beba. Não beba. Eu vou lá e bebo e prejudica alguém, aí eu tenho culpa dentro desse processo. Sim. Então, quando a gente começa a... Eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes. O que é aquilo ali? Trazer o nome, tipo culpa, erro, para uma coisa muito mais específica do que generalizar. Porque quando a gente está no generalizando, né, o que é erro para você pode não ser erro para mim, o que é culpa para mim. E quando a gente traz... E aí que o processo é lindo, quando ele é individual, porque eu vou trabalhar o seu erro dentro daquilo do teu campo semântico, dentro daquilo que é para você e não do que é para o outro. Sim, sim, com certeza. E no meio disso tudo... vem a comunicação. Porque comunicação é sobre o que o outro entende. Então, a partir do fato que a gente tem essa premissa, a gente tem dois tipos de coisas, o que e o como. O que é o que está todo mundo vendendo na internet aí, no meu caso, no meu trabalho. Não, você está aqui agora, áudios para você viralizar no Reels. Faz assim, ó, com a mãozinha assim para cima e dança e tudo. Como trazer sentido para sua comunicação, não para viralizar, mas para poder você se comunicar, ser claro na sua comunicação e ter resultado com aquela comunicação, ou seja, venda, contratação, etc. No seu caso, como terapeuta, imagino como que deve ser desafiador para você. Saber separar o que é muito abstrato e que pode soar de qualquer forma para qualquer pessoa, do como, que é um caminho personalizado para aquela pessoa que realmente vai trazer sentido para ela, né? O que você tenta levar para fazer sentido para o seu cliente? Fazer com que ele sinta. Perfeito. Porque, assim, o que é pra mim... Essa xícara aqui, eu não faço a mínima ideia de como você vê, do qual o valor dela pra você. Sim. Pra mim, pode ser só uma xícara, pra você é a xícara. Então, não existe verdade. Existe verdades, existem pontos de vista. Então, quando você tem a sua verdade, você tem o seu ponto de vista, aquilo ali é o que você acredita e é pra você. Então, não adianta eu trazer pra você aquilo que eu acho que porque não vai fazer sentido, você não vai sentir. Então, quanto mais eu me conectar com o que é pra você, mais fácil vai ser o seu processo e mais rápido você vai validar. Sim. Então, as pessoas querem muito impor uma verdade única. E quando tem essa imposição, no primeiro momento, nossa, olha o que essa pessoa falou. Essa pessoa tem autoridade. Mas não fez sentido, porque ela não sentiu. Fez aqui, mas não fez aqui. Nossa. E o que eu gosto de juntar é isso aqui, olha. Se ficar só aqui e não vier pra cá, não validou. Se ficar aqui e não vier pra cá, também não validou. Sim. Quando a gente junta, caraca, senti, como é que eu posso fazer isso aqui agora da melhor forma possível? Aí sim. Então, eu nunca vou saber o que é pra você, o que é pra mim. Eu tenho sempre que trazer a tua verdade. Por exemplo, tem muitas coisas... Não, venha fazer comigo porque eu aprenda com os meus erros, porque com os meus erros eu tenho caminho da felicidade, porque eu já errei, né? Não sei o que, acho maravilhoso, né? Cara, o cara não vai validar nada. Porque o teu erro foi maravilhoso pra sua trajetória, você. Né? Não necessariamente que o outro vai errar as mesmas coisas. Sim, sim. Eu tenho caminho. Não tem. Isso não aí tem. é o desenho claro do que é a diferença do que pro como, né? Sim, porque o que é o que todo mundo... Não, isso aqui, tá? É isso aqui. Vamos lá. O que você tem que fazer? O como só vai realmente validar se fizer sentido para cada um. E vai de acordo com o mapa de cada um. Então, você tem que olhar o mundo com os olhos do seu cliente. Não, eu faço que ele olhe com o olho dele. Eu não preciso, Perfeito. Eu só vou trazendo as perguntas, eu só vou fazendo com que ele valide para ele aquilo que faz sentido. Sim. E às vezes, eu vou falar uma coisa aqui para ele hoje, toda minha sessão eu pergunto, entendeu? Toda a sessão eu falo, faz sentido para você isso? Sim. Aí a pessoa fica, não. Eu falei, por que não fez sentido? Aí ela vem falando e com o passar do tempo, ou eu vejo que, cara, o que eu tô trazendo para ela também não tem nada a ver e vamos parar por aqui, ou tinha feito sentido e ela não percebeu ainda. Olha, sabe? Então eu jogo sempre pra pessoa, não é... No final, tá, e como é que você tá se sentindo agora no final da sessão? O que fez sentido pra você? Sim. O que você vai levar isso adiante? Porque não é só o falar, é o trazer.
Porque senão ela fica aqui muito, nossa, senti muito. Tá, gato, e agora? O que você vai fazer com essa informação? Porque aí a gente tem a junção daqui com aqui. Quando tem a junção é assim, maravilhoso, maravilhoso. Porque eu tô na consciência. Exatamente, mas aí vai uma premissa do que eu acredito, que um bom comunicador, ele primeiro usa de uma boa escutatória. Total. Então você, com certeza, como boa comunicadora, para atingir o seu objetivo de ser entendida pelo seu cliente, usa de uma boa escutatória com ele, correto? Isso é todo o diferencial que a gente tem que ter. Se todo mundo conseguisse fazer isso nas suas funções, a gente teria menos guerras e menos problemas do mundo. E posso ir além? Deve. A gente não se escuta. A gente como pessoa. A Entendeu? gente só fala e não escuta. Eu tava numa sessão de psicanálise pra mim, aí a psicanalista falou assim, mas você justifica tudo que você faz? Eu falei, não tô justificando. Eu tô trazendo a informação, eu tô me vendo, eu tô falando aqui e eu tô tendo insights a partir da minha fala. Legal. Porque as pessoas não fazem isso. As pessoas só falam e não prestam atenção no que estão falando. A minha fala é muito consciente. Quando eu falo, eu falo assim, nossa, eu falei isso. Nossa, isso faz muito sentido. Mas eu sinto. E aí não é porque as pessoas assim, cara, quando eu falo uma coisa que fez muito sentido pra mim, eu valido aquilo. Perfeito. Eu vou e escrevo sobre. Aí eu faço um vídeo sobre. Porque fez tanto sentido pra mim, uma frase, alguma coisa, que eu vou lá e valido. E essa é a verdade que a gente valida para as pessoas. Porque quando a gente consegue se posicionar, posicionamento é isso. É quando eu consigo acreditar no que eu falo, mesmo que seja uma visão deturpada da coisa, mas quando eu falo com tanta veemência, com tanta certeza, tem pessoas que vão realmente credibilizar aquilo. Muitas não. E outras sim. Por isso que um posicionamento é muito válido você trazer isso. E aí você está falando do que, voltando lá no que e no como, né? Quando as pessoas falam aquilo que os outros querem ouvir, ela não está falando aquilo que ela está sentindo. Ela está só reproduzindo algo que ela acha que é maneiro. Então, ela não vai validar. Quando eu falo o que eu estou sentindo, eu sempre falo assim, cara, vou te fazer uma pergunta e eu peço sempre assim, me responda aquilo que vier de primeiro na sua cabeça. Não justifica, não acha que é feio, bonito, não. Faça uma pergunta. A primeira coisa que vier à sua cabeça é aquilo que você está sentindo. As demais coisas que vierem é simplesmente o seu superego tentando, não, peraí, isso aqui eu não posso te falar porque socialmente não é bacana. Ou então, ai meu Deus, o que ela vai pensar de mim se eu falar isso? Não interessa, eu não sou paga para pensar, te julgar. Sou paga para te ajudar a você encontrar o seu caminho. Então, sempre quando te fizerem uma pergunta, isso aí fica a dica para vocês, sempre que te fizerem uma pergunta, sempre, a primeira coisa que vier à sua cabeça é aquilo que você está sentindo real. Legal. O restante é só uma forma de você se proteger, se sabotar, seja lá o que você quiser. Mas a primeira é sempre a resposta válida dentro do seu ser. Perfeito. Fazendo jus a essa constatação, terapeuta precisa de terapia? Mais do que nunca, né, gata? E eu tenho as minhas... Eu tenho, enfim, é muita coisa, né, para administrar, né? É muita voz. Mas porque é o momento que eu falo. A minha terapia fala. No momento que eu estou falando, eu vou trazendo para a consciência, né? Tudo aquilo que eu tô... tá, é isso, é aquilo. Eu vou validando. Porque senão, se eu não falo, se eu não me escuto... Como é que você vai escutar o outro? Justamente. Exatamente. Então, às vezes... Eu falo pro meu marido, senta aqui, só me escuta. Maravilha. Só me escuta. Não fala nada, pelo amor de Deus, não me julga, só escuta. Aí eu começo a falar, pronto, acabou. Sim. Sabe? Sim. Por quê? Porque eu preciso validar aquilo que eu tô sentindo. Então, na minha fala, eu também me curo. Então, quando a gente fala de forma consciente, a gente tem uma cura ali, pessoal. Nossa, que exercício legal. É a primeira vez na minha vida que eu paro para pensar no quanto tem poder parar para escutar o que eu estou falando. Porque é aí que começa a mudança na minha vida. Porque a partir desse momento, e realmente é um dos pilares de uma boa comunicação. Primeiro a autocomunicação. O posicionamento começa eu entendendo quem eu sou. E quando eu falo, igual agora ouvindo, eu consigo fazer sentido com aquilo e ser congruente, trazendo as minhas ações a irem ao encontro, né, das minhas palavras. E aí sim eu passo firmeza e credibilidade que me levam a chegar onde eu quero chegar com posicionamento, comunicação. Muito legal o seu posicionamento. E quando a gente traz consciência para a fala e para a vida, as pessoas têm muito a mania de generalizar, né? E aí, quando eu começo a fazer isso, eu vejo as pessoas falam assim, todo mundo faz isso. Não, gata, não é todo mundo, é a grande maioria. Às vezes, o todo mundo é quem está dentro do meu mundo, né? Mas nem assim é todo mundo, é algumas pessoas. Isso então, péssimo pro mente eu começo a
a trazer uma lapidação para minha comunicação. Cara, não é todo mundo que faz isso. Eu sempre me sinto assim. Não, não é sempre que eu me sinto assim. Verdade. Em alguns momentos. E aí eu começo a trazer uma comunicação mais assertiva até mesmo para mim. Por quê? O nosso cérebro, ele é uma máquina muito, muito, muito interessante, muito inteligente. Mas ele também é um pouquinho limitado. Sim. Então, é aquela famosa frase, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Então, tudo aquilo que eu mando de informação para o meu cérebro, ele vai captando e se torna a minha realidade. Já pensou a distorção que a gente pode criar com isso? Sim, por isso que a gente precisa entender o que é generalizar. Sim. Eu vou sempre focar nisso, que quando a gente é tão específico, por que a gente generaliza? Porque a gente está no meio do todo e a gente se sente pertencente. A gente não está errando tanto, né? Todo mundo está errando também, né? Quando eu trago para algo mais para mim, específico, aquilo é meu. E a gente não está acostumado a olhar para dentro. Dói, incomoda, né? É mais Super, fácil ficar aqui no cantinho da gente quietinho, né? Nossa, tem mais verdade que a gente assim, por que eu fiquei sabendo disso agora? Eu não precisava disso. Que terapia é para os fortes, gato. Terapia é literalmente para os fortes. Realmente não é algo muito fácil. Agora, nesses tempos que a gente está vendo tanta polarização, tantas pessoas que se sentem detetoras da verdade, quando a gente traz um pouco para a gente e para olhar o nosso mundo, acaba ficando mais fácil colocar aquela frase do Gandhi, né? Que é, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Terapia é um pouco dessa direção, né? Da gente ser a nossa mudança primeiro, né? E é por isso que eu falo que eu só falo pro outro aquilo que eu validei em mim. A validação é uma busca por ser aprovado, por ser reconhecido e amado. E em algum momento da minha vida eu percebi que eu achava que eu era menos amado do que eu realmente fui. E imagino que seja muito comum as pessoas sentirem falta desse amor, né? Numa infância. Como é que é lidar com isso? Esse primeiro amor, ele é muito importante para a pessoa, né? Quando eu era professora, eu sempre falava assim, a gente só entende o aluno quando conhece os pais. Sempre falei isso, sempre, sem nenhum conhecimento. Uau, que frase. A gente conhece o aluno, a gente sabe quem é o aluno quando a gente conhece os pais. Aí, sempre falava, um fruto não cai longe do pé, enfim. Uhum. E aí, quando ainda estava em sala de aula, eu fui fazer a psicopedagogia, fui entender um pouquinho mais de Freud, de Piaget, e comecei a estudar realmente. Eu falei assim, gente, literalmente está tudo na nossa infância, sabe? E o que a gente entende de amor ali naquele processo é o que eu vou levar de amor para minha vida adulta. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa e não tem regras, tá? Claro. Porque às vezes tem uma família, você tem a sua irmã, eu tenho meu irmão, Sim. E nós dois entendemos o amor a partir de um amor, a partir de uma verdade, de Sim. como a gente recebia, que às vezes nem é igual também, né? Mas de como a gente via também, porque o maior vírus que existe é o vírus do exemplo, que não adianta pai e mãe falar qualquer coisa, mas o que a gente vê eles fazendo é Palavras o que a gente... movem, exemplos arrastam. É o que a gente segue. Então, assim, como eu entendi o que é amor na minha primeira infância, é o que eu vou levar lá para minha fase adulta. Então, Sim. por exemplo, vamos supor que eu fui uma pessoa eu recebi muito amor. Tem várias possibilidades. Eu posso chegar na fase adulta e querer continuar recebendo muito amor. Sim. E querer receber. E quando eu não recebo, eu não vou ficar feliz. Ou então eu posso, recebi tanto que eu posso, agora eu posso dar. Porque eu me enchi daquilo. Cada um interpreta de uma forma a situação, né? E não tem como falar, porque aconteceu isso, vai ser assim, Olha assado. só. Não tem como. Não tem como. Sim. Porque cada um vai ter um ponto de vista. Eu posso entender de uma forma e levar para um outro lado totalmente diferente, que alguém teve uma história parecida com a minha, mas fez a... Quer ver? Assim, passei pelo mesmo que essa pessoa passou e fiz totalmente diferente. Falei, cara, parabéns pra você. Que bom. Parabéns pra você. Uhum. Do alto da sua arrogância, Justamente, né? parabéns pra você. Ela teve um outro sistema, ela teve uma outra crença, ela teve uma outra vida e que tá tudo bem ela fazer de uma forma diferente. Sim. E as pessoas querem meio que padronizar tudo, botar tudo em caixinha e forminha, como se todo mundo fosse igual. É verdade. E graças a Deus nós não somos. E aí que tá a maravilha. Eu vou aprendendo a sua diferença, você vai aprendendo a minha e a gente vai aprendendo se você for. Inteligência para mim é isso. Inteligência não é só o quanto você sabe, quanto O QI, né? Não. Inteligência é o quanto você sabe aplicar as suas inteligências. Mas para aplicar a inteligência é que é a humildade. E a humildade, ela é o oposto da arrogância. E vê se faz sentido essa premissa. Mas a arrogância, ela é o maior prenúncio, na minha visão, de uma pessoa que é insegura.
Eu lido com algumas profissionais que são tão incríveis, mas são tão arrogantes que eu tenho um pouco de compaixão, porque eu sinto como se a pessoa não se validasse e quisesse colocar uma barreira ali para realmente comunicar aquilo que ela gostaria de ser, sendo que ela é aquilo, ela não precisa falar nada. Eu acho uma pena, mas imagino você, como terapeuta, possa explicar um pouco mais sobre a arrogância. Você falou de arrogância, já vou para outra, para explicar de uma outra forma, né? Sim. Então, vamos pensar assim, dominante, dominado, né? O dominante, para ele se sentir dominante, ele tem que ter um dominado, ok? Só que ele não vai ser dominante em qualquer espaço, ele só vai ser dominante onde derem espaço para ele. Olha. Então, ninguém se espalha onde não tem espaço, tá? O dominante, ele precisa tanto do dominado como o dominado precisa do dominante, é uma troca. O arrogante é a mesma coisa. Ele precisa se sentir mais que o outro. Ele precisa validar o que ele é para ele se sentir, porque ele não se sente. Então, ele está sempre numa codependência de alguém que ou ele julga mais frágil, ou essa pessoa se julga mais, ou essa pessoa passa mais fragilidade. Se não for assim, ele sai do ambiente, não é interessante para ele, né? Justamente. Então, ele vai precisar dessa pessoa para que ele se sinta bem. Então, ele vai usar da arrogância para que naquele momento ele valide falsamente de um poder que ele não tem. Nossa, realmente... Ai, falei bonito. Nossa senhora, me arrepiei. Palmas pra mim. Nossa. Quebrando o protocolo, ficou de fogoninho. Totalmente, sim. Sem nada, sem protocolo nenhum. É porque eu que acredito nisso de verdade. Sim, eu acredito nisso. Todo mundo... Ninguém se espalha onde não tem espaço. É verdade. Relacionamentos tóxicos. Gata, tudo bem. Sim, verdade. Nossa, ele é narcisista, ele não sei o quê. Porque você é narcisável, você existe essa palavra. Mas porque você tá precisando dessa dominância aqui. E você, enquanto não entende, aí todo mundo consegue ver, mas você tem um ganho ali também. Os dois ali são vítimas. É verdade. Os dois são vítimas, porque para você ter um relacionamento saudável, você não precisa pisar em ninguém. Para você ser alguém, você não precisa humilhar ninguém. Sim. Quando eu tenho essa necessidade, é porque eu não me sinto nada. É verdade. Entendeu? E quando a gente para pensar nisso, fica tão mais leve que quando eu vejo um arrogante, eu fico, coitado. Eu fico com pena também. Eu falo, meu Deus, tenha compaixão. Vamos conversar, gato. Vamos bater um papo pra você entender que o que você tá fazendo não é legal, principalmente pra você. Sabe por quê? Ele se torna viciado nisso. Retroalimenta, né? Ele um fica ciclo, viciado em menosprezar, em humilhar. Sim. Isso é ruim pra ele, porque a gente só consegue dar pro outro que o nosso coração tá cheio. A Bíblia fala disso, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Minha mãe fala isso a vida toda. Eu amo essa frase, porque eu dou pra... Eu quebro totalmente protocolos, né? Que, você não pode ser amiga do que eu mais cliente. amo em você. Eu vou ser amiga do meu cliente, sim. Vou ser amiga, sim. Eu vou levar pra casa, eu vou cuidar, junto. eu vou... Porque eu quero... Porque eu careci muito tempo de um acolhimento. Acolhimento não é cuidado, tá? Sim. Acolhimento é ser entendida. Entendida, ouvida, compreendida como ser humano. Eu não fui entendida. Então, como eu não fui entendida, Freud completamente explica isso. Eu quis entender o outro. Eu peguei uma dor minha e transformei em algo positivo. Perfeito. E maravilhoso, tá tudo bem. Então, eu vou... A dor não veio por acaso. A dor veio pra chegar nesse ponto de você quebrar um padrão. Não precisava tanto, né, gato? Acho que podia ter um pouquinho menos de dor, mas tá tudo bem. Eu consegui entender. Mas eu transformei essa dor de uma forma que eu quero acolher as pessoas. Perfeito. Entendeu? Por que a gente tá falando de acolhimento agora? Porque a gente tá falando realmente sobre uma questão que é a pena. A gente falou de acolhimento porque a pena é o pior sentimento que a gente pode sentir de alguém. Então, quando eu vejo alguém querendo revidar na mesma moeda, eu falo, sabe o quê? Olha, se eu fosse você, eu sentiria pena. Porque a pessoa, para ter feito isso com você, é porque ela tá precisando de ajuda e não sabe pedir. Então, tenha pena dessa pessoa que você tá fazendo, que ela tá tendo... O pior sentimento que poderia ter para alguém é pena. Então não pede pra ter pena, não. Se você já acha que é o pior sentimento, vai querer que o outro deseje mal pro outro? É verdade. Não. Talvez eu esteja ressignificando aqui alguma coisa. Sabe o que você pode pedir? Seja indiferente. Sim. Seja indiferente. Exatamente, a pena... A pena é pesada. A pena, ela é como se fosse, na minha visão, eu talvez não saiba ter interpretado, a indiferença. Porque quando eu tenho pena de alguém, eu automaticamente começo a ter indiferença daquela pessoa. É a minha forma de lidar. Talvez eu esteja aqui ressignificando nessa conversa a diferença entre pena e indiferença. Porque pra mim, o pior sentimento que a gente pode ter é a pena. Mas a pena, pra mim, tá muito associada à indiferença. A pessoa, ela deixa de ter validação na minha vida, sabe? Ela não tem mais espaço na minha vida quando eu passo a ter indiferença por ela. Então eu falo... coitada. E ela não existe mais no meu mapa de mundo, sabe? Mas aí é que tá. Quando eu falo coitada, ainda tenho pena, mas ainda não tem indiferença. Pra mim. Legal, bacana. Pra mim, sim. Aline, pra mim, eu não quero... Olha a comunicação, pena, né? Como é que... Nossa, quando eu tenho pena, eu fico assim... E quando eu tenho pena da pessoa, eu tô vendo
o quanto ela é sofrida, o quanto ela é limitada. Não, minha pena é quando eu tô, já tô ali... Então, eu tô ali, quanto ela é sofrida, quanto ela é limitada, e automaticamente, só de eu pensar isso dela, eu tô emanando essa energia para ela. Sim. E eu acredito, independente de religião, assim, tem uma conexão com Deus, assim, incrível, incrível, incrível. Se eu sou a imagem e semelhança dele, você é a imagem e semelhança dele, aquilo que eu reverbero para você, eu automaticamente estou reverberando para mim. É verdade, Entendeu? Então, quando eu fico nutrindo um sentimento de pena, Sim. eu tô ali no, ai, coitada, ela não vai crescer. Se ela não cresce, eu também não cresço. É verdade, isso é muito legal, até para poder eu ressignificar, porque para mim até então era, coitada, né? Enfim. Mas eu não sou monja, não, que eu fico assim, ai, querido, todo mundo vem abraçar. Não. Monja é careca, vamos raspar o cabelo? Não é isso. Eu só evito nutrir, evito. Não vou falar que eu consigo, porque não consigo, porque às vezes eu tenho, né, vontade de socar um. Mas não, eu evito. Se eu posso trazer uma consciência, eu vou evitar ter sentimentos que eu sei que vai reverberar algo ruim pra pessoa e algo ruim pra mim também. Sim. Posso falar? Aprendi muito com você isso. Acho o máximo quando você fala assim, vontade de socar. Você é um ser humano. Você... Quando a gente fala assim, por exemplo, quando eu falo de um problema e falo, porque vocês ou porque as pessoas... Não, porque a gente tende a ser assim assado, eu me coloco também. Eu sou passível daquele erro, eu não estou... eu não estou propenso a não fazer por eu não me colocar ali. Isso traz muita conexão com as pessoas. Quando eu não me coloco como melhor, eu me coloco como alguém fácil de inspirar aquela pessoa, né? Quando você está falando quando as pessoas fazem essa comparação, porque você é isso, enfim, trago para o meu trabalho, se acontecer qualquer coisa com o meu filho, meu amor, eu não vou ser terapeuta, eu vou ser um bicho, eu vou ser uma leoa, porque vou vir a minha pior versão. Sim. E eu não quero saber o que eu sou. Eu vou... É como se eu fosse humana. É como se fosse... Não, eu sou humana, né? Sai da posição de terapeuta. Justamente. As pessoas, mas você é terapeuta, não pode falar. Claro que posso. Whatever. Claro que posso, eu sou humana. A terapia me auxilia num processo de consciência para mim e para o outro. Gostei disso. Gostei, vou trazer isso. Maravilhosa. Vai ter bons cortes. A terapia é isso. Mas não quer dizer que eu não sou humana. Eu tô no processo, eu tô aqui, eu preciso aprender, errar e tal. É isso que te faz grandiosa, sabia? Essa visão de ao mesmo tempo, ser grande e pequena. Para mim, grandes pessoas, elas conseguem saber da grandiosidade delas e justamente da pequeneza delas, também da pequeneza dela, é o que faz ela ser grandiosa. Para mim, isso é o fórmula básica. Eu me afastei de uma grande amiga justamente nessa fala. Mas você não é terapeuta? Falei, Olha mas aqui eu não sou terapeuta, e eu não sou terapeuta o tempo inteiro. Por mais que eu esteja assim, olhando, analisando, é meu, isso sempre foi meu, mas não me julgue pela minha profissão. As pessoas fazem muito isso, né? Se você é isso, você não pode ser aquilo, se você faz aquilo... Casa de Ferreira... que saco! Nós somos humanos o tempo inteiro. E quando eu olho pro outro, eu tento olhar o tempo inteiro pro lado humano. Não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça, ai, querido, faz mais. Não. Bom senso. Não, mas eu vou ter uma empatia, vou ter um acolhimento. Sim. Aí tem um outro lado também, né? Vou ali, vou dar abertura para que ele possa mudar. Se ele quiser, bem. Se ele não quiser também, um beijo, vai com Deus. Com você ser tranquila, né, Aline? Claro. Perfeito. E falando tudo isso, você me trouxe uma palavra, corresponsabilidade. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro e eu paro numa rua e alguém bate na minha traseira, automaticamente quem bate atrás está errado. Beleza. Mas se você parar para pensar, se você não assumir a responsabilidade daquilo por ter pego um carro e assumido todos os riscos de dirigir na rua, quem vai resolver o problema do seu carro? Tá batido. E aí, se você não assume a responsabilidade, é o cara que bateu que vai pegar e resolver o seu problema? A gente tem responsabilidade sobre tudo, até sobre o que acontece com a gente. Só da gente estar vivendo, né? Não é sobre... Nunca é 100% a culpa do outro. E aí vai para um relacionamento abusivo, como você falou, né? Que o abusivo ou o abusável tá sempre terceirizando. A gente tem dentro de um relacionamento abusivo, que eu não gosto desse nome, eu prefiro dizer não saudável. Maravilhosa. Eu prefiro dizer não saudável. E não é só amoroso, né? Às vezes é de trabalho, familiar, né? Um relacionamento que não é saudável. Pronto. Dentro de um relacionamento que não está sendo saudável, os dois ali têm um ganho. É verdade. Só que eles não sabem. Aí as pessoas que estão de fora falam assim, nossa, como é que essa pessoa continua ali? Cara, tu não sabe da vida dela, tu não sabe da história dela, tu não sabe o que ela passou. Ela tá olhando, tá fazendo uma transferência ali para aquela situação que você não faz ideia, mas tem um julgamento. Sim. E aí o que acontece? As pessoas focam sempre no problema, focam sempre no abuso, no ruim, né? No não saudável ali. Mas não... A pessoa não para analisar por que ela se permitiu. O que faz sentido para cada um daqueles ali, né? Justamente. E aí, esse é como eu gosto de fazer minha terapia. Eu gosto de entender, não o problema. Não vou ficar no relacionamento abusivo, no tóxico, ou não saudável. Eu vou ficar. Por que você chegou até aqui?
Por que você se permitiu? Sim. Eu fui casada antes do meu... Eu não gosto de falar... Não, sabe por que eu não gosto de falar atual marido? Que parece que eu vou ter o próximo. É sempre quando eu falo no meu atual marido, mas aí eu falei, cara, por que atual vai ter próximo? Espero que não. Sempre quando... Antes do meu primeiro marido, casamento, no meu primeiro casamento, eu fiquei 5 meses casada. Sim. E eu tava ali num relacionamento que não tava nem um pouco bacana pra mim. Mas não tava tendo ganho nenhum. Sim. Nenhum. E foi assim, quando eu vejo, eu falei, caraca, muitas pessoas que vêm, cara, eu já passei por isso, mas eu só fiquei 5 meses. Por quê? Porque aquilo ali não fazia sentido pra mim. Sim. E qual foi a cereja do bolo quando eu me percebi ali? A minha mãe falou assim pra mim, você não tá feliz nesse relacionamento. Eu falei, como é que você sabe? Você não sorri mais. Olha. E sorrir pra mim é um valor muito grande. Quando eu me dei conta disso, eu falei, caraca, eu não tô sorrindo. Então isso não tá bom. Ah, o bom é o não saudável. Sim. Cai fora. Caímos fora, né? Porque foi bem assim. Enfim, caímos fora, mas só durou 5 meses. Sim. Porque eu não me permiti, eu não dei espaço. Você entendeu, você conseguiu analisar e ver o limiar para que ele se espalhasse. Sim. Assim como eu também tinha as minhas dificuldades, os meus problemas, e ele também não estava me dando espaço para que eu me espalhasse. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E por isso que era uma coisa ambígua, digamos assim, era de 2 lados, não era só sobre um, era sobre 2, né? Sim, o tempo que a gente tinha, o ganho que a gente tinha ali já foram 5 meses e acabou. A gente não tinha mais nada para ganhar um com o outro. Quando acaba um relacionamento, sempre sobre isso, né? Nunca se perdeu o tempo. Você deu certo por tanto tempo. Sim, né? sim. E eu aí vem o julgamento. Eu falo que eu já tô no meu 2º casamento. Eu acho o máximo, acho muito maneiro. Eu falo pro meu filho, agora, olha só que loucura, como se fosse uma vantagem. Mas talvez o seu mapa de mundo seja uma coisa interessante. Claro, meu pai casou 5 vezes, então pra mim é super comum. Então né? você casou pouco perto dele. Eu tô super no lucro, ó. Como tudo tá na infância, como tudo tem Sim. um ponto de vista. É verdade. Né? Eu tive uma cliente uma vez, você vai saber que é você, mas não vou falar teu nome. Beijo para a cliente da Ela Lina. chegou pra mim e falou assim, não, porque eu me perdi com tantos anos. Eu falei, oi? Eu me perdi com tantos anos. Eu falei, gata, você se achou? Por que você se perdeu? Porque dentro do mapa dela, dentro da visão dela, perder a virgindade era se perder. Meu pai do céu. E não se achar. Eu falei, cara, eu me achei total. Eu planejei dia, hora, local, com quem, tudo. Foi tudo muito planejado. Depois que eu vi, falei, nossa, totalmente sistemática, já lá com os 16 anos. Mas você entende? Como me chocou aquilo. Sim. Por quê? Porque dentro no do seu meu... mapa de mundo, não né? era. Sim. E quando ela falou assim, gente, é verdade. Por quê? Porque ela ainda estava usando a roupinha da mãe. Uma roupa apertadinha que, tipo, é feio, não pode, mulher tem que se dar valor. E tudo bem. Só que ela não queria mais essa roupa. Sim. E quando ela trouxe essa verdade, ela viu um outro ponto de vista, porque eu poderia super ter falado pra ela, não, Lina, mas eu ainda acho que é me perder. Aí entra uma coisa, tudo que você falou desenhou o dia que eu te conheci. No dia 7 de setembro de 2020, você viu um potencial em mim. Só que eu virei pra você dentro da praia e falei, Aline, tinha acabado de conhecer você num sábado à tarde. Aline, mas o que vão falar de mim se eu começar a falar mais de internet? Você virou pra mim e falou bem assim, tem pessoas que querem estar na plateia e tem pessoas que querem estar no palco. Onde é que você quer estar? Intuitivamente eu respondi, no palco, óbvio. Aí eu parei um segundo depois e falei, o que eu falei? E falei pra você, mas Aline, vou falar... Tá vendo? A primeira resposta que vem é sempre aquilo que você quer de verdade. Exatamente. Depois é sempre um julgamento pra te afastar daquilo que você acha que é feio e não é. Isso. E depois eu virei, o que eu falei? Aline, mas não sei como é que eu vou lidar, vocês vão falar de mim. Você virou de novo pra mim e falou as frases que mudou minha vida. Você falou bem assim, você fazendo ou não fazendo, as pessoas que não gostam de você vão falar da mesma forma. Aquilo ali foi libertador pra mim e eu levo isso pro meu cliente. O meu cliente que não nasceu na internet, de repente se viu jogado ali, tendo que fazer do jeito dele, morrendo de medo do julgamento que você me ensinou. E aí vai um podcast só para isso, mas ele precisa entender que quem não gostar dele, o colega de profissão dele que não for muito com a cara dele, vai falar dele, ele fazendo ou não fazendo. E quando ele entende isso, é libertador, porque ele começa a ser a melhor versão dele e buscar se aprimorar. Imagino que isso seja algo muito comum no seu processo como terapeuta, né? Não, e toda vez que eu falo dessa frase, né, só que nós somos assim um ser em evolução, né? Eu sempre trouxe essa frase, né? Você tem 3 lugares na vida: plateia, palco, ou os bastidores. Hoje, eu já mudo meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela pode querer ficar na plateia, mas nem sempre.
Sim, não ela precisa... pode rodar. Essa carinha, Isso que é o legal. Porque senão a pessoa ela fica focada só no palco. Só que ela tem que entender que para ela estar no palco, tem ela tem processo, que ter né? um processo. Um estágio no bastidor. Por exemplo, agora que eu tô na plateia, gato. O meu lugar na vida, eu gosto de estar no palco. Eu sou esse lugar, eu gosto desse lugar. Só que muitas vezes eu tô atrás, fazendo com que as pessoas empoderando pessoas o seu também. palco vem o seu palco vem de quando você faz o outro teu palco também, né? Eu vou empoderando as pessoas a estarem no palco. Sim. E às vezes eu vou estar na plateia, como eu tô te assistindo hoje, te batendo palma pra vocês, super feliz. Então, quando eu entendo que eu posso passar por todos os lugares com consciência, nossa, é muito mais fácil. Sim. E isso você falou uma coisa, vou trazer para minha visão, porque vai complementar com você. Para a gente comunicar sucesso, a gente precisa trazer 4 coisas. A gente precisa gerar conexão com as pessoas. A gente precisa gerar disrupção, quebra de objeção, fazer elas pensarem de outra forma, verem que aquela verdade dela não era a mesma coisa. Fazer ela também ter crescimento, ou seja, ela ser vista, ela ser reconhecida, ela fazer sentido para outras pessoas e também gerar autoridade. Quando eu gero autoridade, como que eu gero autoridade? Eu gero autoridade quando eu mostro o resultado do que eu faço, do meu trabalho. Então, eu preciso ceder, eu preciso ajudar, impactar em qualquer área que for, para, através do impacto que eu quero no outro, eu ser comprovado como alguém que vai ser reconhecido. Então, a gente ajuda o outro a ser reconhecido para ser reconhecido. É assim que traz propósito às coisas. E o teu resultado, você falou, né? Eu preciso do resultado do outro para gerar o meu resultado. Sim. Então, você tá sempre precisando do outro também, né? É sobre isso, porque não dá para ficar no palco o tempo todo. E falando nisso, eu queria muito fazer um adendo aqui sobre você. Você é uma pessoa, Aline, que assim... você encontrou o melhor... Eu vou falar de novo isso. Você encontrou o melhor de mim e eu vou ser sempre grato a você. Grato em ação também. Para quem eu posso, eu falo de você. Quantos familiares meus, quantos amigos meus, quantas pessoas importantes para mim que eu quis que vivessem o mesmo que eu vivi através da sua ferramenta, que é o seu trabalho. Então, assim, realmente eu não teria como não indicar você, porque se eu estou sentado aqui hoje, não é porque você resolveu, mas porque você se permitiu ser ferramenta para encontrar o melhor de mim, para lapidar o que eu nem percebi. Então, isso é algo muito legal. Essa sua vontade de servir, essa sua força em ser para além de um padrão, ou seja, de ser disruptiva, de quebrar o protocolo de distância entre paciente e terapeuta, trouxe diferencial para mim, gerou valor para mim e gerou muito mais do que só, valeu, Aline, tamo junto. Gerou ação, de eu querer que a sua vida seja mais e mais impactada e que com o seu impacto de muitas pessoas te procurando, você possa também proliferar seu trabalho com outras pessoas. Grava tudo isso, bota no podcast pra eu ficar ouvindo isso todo dia de manhã. Foi do coração, tá? Não, eu sei que é, porque é lindo, eu sei. E você tá falando assim, o que eu acho muito lindo em você também é a diferença do ser grato e da gratidão. Você não só fala pra mim, né? Eu sou grato. Se eu pegar todas as mensagens que o Diogo já me mandou, falando quanto ele é grato, quanto ele é grato, quanto ele é grato. Cansaria de ouvir. Não, e assim, tem inúmeros textos seus, áudios assim, que eu fico realmente emocionada. Mas o Diogo vai além, porque ser grato é uma coisa, ter a gratidão é outra. A gratidão, pra mim, é o ser grato com a ação. Perfeito. Quantas pessoas o Diogo já me indicou? Hoje eu poderia viver só das pessoas que ele já me indicou na vida. Nossa! Isso, pra mim, maravilhoso. é a gratidão, é ser grato e ação. Então, quando ele reverbera aquilo que pra ele foi bom e ele fez quer... sentido pra mim, né? E é engraçado que assim, nossa, o Diogo me encheu o saco falando de você. Nossa, o Diogo falou tanto de você, Aline, você não faz ideia. E as pessoas, quando vêm, é porque você já falou muito e você quase... Não, tem que ir na Aline, vai. Desculpa se eu fui um pouco impositivo, mas é porque eu queria o melhor pra você. Eu sei, mas assim... e aí eu vejo, caraca, olha o esforço, né? O movimento que ele fez aqui isso é muito bacana. Sim. Então, as pessoas também precisam... Porque ficou muito lindo. Eu sou grata, gratidão. Hashtag gratidão, né? Não, gente, gratidão é ação. É calado que a gente faz gratidão. Não precisa falar pra você que eu falei com fulano. Ele vai falar. Ação. A menina que trabalha na sua casa hoje, né? De manhã, mais cedo, ela tava falando assim, nossa, eu sou muito grata ao meu primeiro patrão, não sei o que. Eu queria trabalhar aqui com os meninos mais uns dias. Sim. Eu sou muito grata a ele. Eu falei, não, você já gerou gratidão. Porque você não só agradece, mas a partir do momento em que você não sai da casa dele para trabalhar na casa dos meninos, você está gerando uma gratidão. Não é só o falar, ali tem uma ação. Porque ela podia muito bem falar, olha, fulaninho, você foi muito legal para mim até aqui, mas agora eu vou... Foi bem quanto durou. Justamente, vou aqui para um outro lado. Porque ela pode fazer isso, lógico. Não tem problema nenhum. Só que a gratidão dela é tamanha que ela ainda continua em ação. Eu acredito que quanto mais a gente é assim, Aline, de verdade, quanto mais eu sou assim, mais as coisas acontecem para mim. Então, não teria por que eu quebrar essa fórmula. Acho que seria muito anti-inteligente, se existe essa palavra. Então, se eu sou uma pessoa inteligente, eu aprendi
aprendo com o maior dos maiores, que é quer ser o maior, sirva a todos. Então eu tento realmente lavar os pés, entre aspas. Não é sendo piegas, eu também sou imperfeito pra caramba, falo palavrão, entendeu? Mas é sobre realmente saber servir o outro. E pra mim, quando eu falo de você pra uma pessoa, eu tô servindo a ela, porque eu tô trazendo uma solução pro problema dela que eu percebo, e servindo a você porque eu tô trazendo aquilo que realmente vai trazer seus sonhos realizados, sustento, crescimento, reconhecimento, e realmente, pra mim, é isso que faz sentido. Quando eu faço o bem dessa forma, isso acaba voltando pra mim, mesmo que eu não espere nada em troca. E é assim que as pessoas podem fazer. Para mim, sucesso é quando a gente entrega para o outro. Quando eu sou um melhor profissional. Quando eu busco entregar o melhor, muito mais do que o valor da minha hora. Quando eu faço sentido para aquele outro, isso quem me ensinou muito foi você também. Mas quando eu faço isso, não tem como não ser abençoado, não tem como não ser sucesso. É amor, gato. Isso aqui, por exemplo, a pessoa que está aqui atrás, vocês não estão vendo, mas tem pessoas tem um time atrás maravilhoso aqui. Então, se eles... Eu não posso falar muito, mas assim... Meu amigo, ele deu uma aula. O Cadu deu uma aula aqui agora. E que eu vi ali, o que tem ali no processo dele? Amor. Não é só o trabalho. Me sinto amado até com feedback. É o amor. Quando ela chegou ali, eles chegaram pra mim, você quer um cafezinho? Pega aqui e tal. É isso. Me ofereceu stevia, gato. Não me ofereceu um adoçante, nem um açúcar. Faltou um pouquinho de amor ali? Faltou. Brincadeira. Mas... a gente sente quando tem amor. O amor é independente do trabalho. Você pode trabalhar numa loja, você pode ser um lojista e receber o teu cliente com amor. Você pode trabalhar como um advogado fantástico e sabe, receber o teu cliente com amor. O amor, ele é sensacional. Sim. E o amor, ele vem daqui, né? Pô, então se eu amo esse negócio e trago pra racionalidade algo que eu gosto pra caramba e trago... Acabou. Eu domino o mundo. É isso aí. Mas domino o meu mundo. Eu domino o meu campo, o meu mapa. Não é eu dominar o mundo de... ser melhor que o outro. Não. É porque fica muito mais leve, né? E... Eu penso, assim, eu faço aniversário 24 de dezembro. Só um presente por ano você ganha. Depende. Só de quem não me ama tanto. Hashtag falei, fica a dica. Vamos lá. Eu faço aniversário 24 de dezembro. Quem faz dia 25? Jesus. Eu sou apaixonada por esse cara. Ele e eu acho que ele também gosta um pouco de mim. Sabe por quê? Porque ele comemora o aniversário dele no dia 24. Todo mundo se arruma no dia 24. No dia dele, ninguém se arruma. Porque ele fez assim, vou. É isso aí. Pra ela lembrar o tempo inteiro o que é amor. Sim. Cara, é isso. Eu não nasci dia 24 à toa. É pra me conectar. Quando eu vejo as pessoas... Jesus, ele não gostava do pecado. Sim. Mas ele perdoava o pecador. Exatamente. Ele compreendia. Justamente. Eu não tô nem aí. Tem clientes que, cara, quer ganhar dinheiro? Vai com dinheiro, não tem problema. Mas seja fiel ao que você quer. Sim. Não passe por cima de ninguém. Não destrua o outro. Você quer dinheiro? Vai. Eu quero... Seja claro com você mesmo, né? Eu quero por vocação. Vai pela vocação. Sim. Porque quando a gente faz com amor... Sim. Porque a gente tem uma mania de colocar em caixinhas e não sei o quê. Então, assim, eu me conecto muito com Jesus. A gente nasceu ali pertinho, Caprica, nós dois juntinhos, né? Dizem que não, outros... Enfim, mas isso acaba com uma outra história. Enfim, quando a gente faz tudo com amor... E é claro que eu não sou Jesus, que eu tô longe, porque assim, nossa, tem muitos defeitos, preciso trabalhar na terapia. Mas... Se eu vejo com amor, se eu olho pro outro, eu te juro por Deus, te juro pela felicidade do meu filho, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Sim. Quando eu olho pro outro, eu não tô olhando pro erro dele, pra culpa dele, não, eu tô E você me ensinou isso várias vezes. Quantas vezes eu vim com julgamentos como ser humano, você falou, mas por que esse julgamento? E isso é muito legal você falar só por uma coisa, o amor. Essa palavra, ela tá ficando muito abstrata. A gente imagina um coração vermelho. Bem, sabe, um coraçãozinho vermelho. Eu tenho 3 tatuados. Putz, não é isso? Na minha visão, o amor, ele é algo que é sobre essa conexão com o outro, com a humanidade do outro, com aquela vulnerabilidade do outro. Amar alguém, amar o inimigo, não é sobre eu amar ele, querer que ele vá na minha casa jantar. É sobre eu saber respeitar ele como ser humano, como uma pessoa que pensa diferente de mim ou que está mal resolvida com a vida e saber ter mais leveza com ele. Quando eu amo ele, eu o perdoo. E quando eu perdoo ele, eu estou tirando aquela carga pesada de mim, sabe? Diogo, 2 passos atrás. Quando eu me amo. É verdade. É quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu entendo que eu tenho defeitos, quando eu entendo que eu sou humana, que eu entendo que eu estou num processo evolutivo. Quando eu me amo,
eu sou capaz de amar qualquer pessoa. É isso aí. Então, todo o processo, por isso que eu falo muito de validação. Só pensa que amor é abraço, fica abraçando do outro, beijando. Eu falo muito de validação, a gente valida o teu processo de crescimento, valida o teu processo de mudança, porque ali você vai se empoderando de quem você é e você vai se amando. É verdade. Se eu me amo, cara, eu posso te falar, eu me amo muito. Às vezes eu falo assim, cara, essa gordurinha aqui nem tanto, isso aqui tá bacana, tá tudo bem, mas mesmo assim eu me acolho e me amo, Perfeito. sabe? Então, se eu consigo me amar, eu vou te amar. Se eu não me amo, então assim, gente... Se você está vendo esse vídeo agora, se tocou no teu coração, se você não está conseguindo amar o outro de verdade, é porque o processo está dentro de você ainda. Se você está precisando amar alguém em um processo melhor, @Aline Fogolin terapeuta. Eu te garanto que vai trazer muita diferença para sua vida, como fez para minha, tá? Mas brincadeiras à parte, falando bem sério. Não, pode vir. Nada de Lógico, pode vir. pelo amor de Deus. Isso faz sentido. Amor é uma forma de se entender e entender o outro. Isso, não julgar. O amor de Cristo é esse amor que é além do ato da pessoa. É incondicional. Perfeito. E é ele que nos inspira muito. Eu não quero ser piegas, não frequento nenhuma igreja, mas eu busco trazer os princípios daquele que realmente direciona a gente em qualquer lugar. Se eu estou numa festa, se eu estou em algum lugar, eu me sinto amado por Deus, porque realmente é quando eu me olho, me acolho, entendo a minha finitude e a minha grandiosidade que eu consigo fazer isso pelo outro, né? Então eu consigo ser grato a você porque eu consigo ser grato a mim, a minha história. Eu consigo falar de você consigo ver o seu sucesso sem me sentir diminuído porque eu consigo ser grato à minha trajetória. Entender que se o meu sucesso ainda não chegou é porque ainda não está no tempo dele e que o seu sucesso está me inspirando a ser. E quantas pessoas que faltam com esse amor próprio e não conseguem lidar tão bem com o sucesso do outro porque não conseguem validar a trajetória delas, né? Quem disse que você já não é um sucesso? Isso aqui pra mim é sucesso. Aí você tem que... Aí vamos lá pra terapia. Gato, o que é sucesso pra você? Eu só Se isso simplifiquei. aqui, se você não trouxer que a realização pra mim é sucesso, você tá realizando um trabalho. Um fazedor, né? Se eu comecei a atender hoje como terapeuta, peguei meu primeiro cliente, ali é um sucesso. É sucesso. Porque ali eu validei, eu fiz ali, eu realizei. Então, tudo que você realiza, na minha cabeça, é um sucesso. Sim. Esquece cifra, esquece cifrão, esquece dinheiro, esquece... É relativo, não, né? Não é isso, não é só sobre... Pode ser também, se você quiser, tá tudo bem. Cada um tem sua verdade, Mas sucesso é quando você realiza. Cada etapazinha da tua vida é um sucesso. As pessoas falam assim, ai, propósito de vida, qual é o teu propósito de vida? Cara, depende. Quando eu tinha 10 anos, meu propósito de vida era ter casa da Barbie. Quando de 20, já era casar e ter filhos. Sabe, cada etapa da vida, o teu propósito vai mudando. Mas a essência não. É verdade. Então, antes de perguntar qual é o teu propósito de vida, quem é você? Qual é a tua essência? É verdade. Aí sim, você vai poder ter vários propósitos dentro daquilo que você quer Sem se corromper consigo mesmo, justamente. né? Perfeito. Mas porque senão fica tão distante. Invento um monte. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu falei assim, nenhum, você não tem nenhum sonho, nada. Mas sonho não é propósito. Ai, gente, fica tão distante, as pessoas querem... abstrato, né? Não, querem romantizar. Não, instagramável. Tudo que tem que ser instagramável, tem que ser algo muito maior. Cara, e não. Eu acordar de manhã e dar um beijo no meu filho e falar, bom dia, acorda, Pedrinho, hoje tem aula. E levantar e poder ter isso pra mim é um sucesso. É sucesso. Inenarrável. Mas você me ensinou a ver sucesso na minha vida, sabia? Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, olha onde eu tô. Eu nunca imaginei. 2 anos atrás eu cheguei em São Paulo para ficar na casa da minha prima, numa correria louca de um tempo pro outro. Fiquei na casa dela de favor por alguns dias até achar minha casa. Hoje eu moro na casa que era dela. Tipo, só um exemplo besta, mas a gente tem um trivial que se a gente não parar pra olhar, a gente não consegue ser grato. Cada trajetória dessa, até quando a gente tem que às vezes dar passos para trás e a gente consegue retomar a nossa trajetória, isso é sucesso. Faz todo o sentido que você está falando. E propósito, que é o nome do podcast, é isso. É eu saber olhar para minha trajetória. Por isso que eu gosto de trazer pessoas que têm uma trajetória, porque todo mundo tem. Mas todo mundo está focado muito no resultado. Fulano é autoridade, olha lá o que ele conseguiu. Pera, mas qual foi a trajetória dele? Ele herdou? Ele ganhou numa Mega Sena? Desculpa, para mim isso não é propósito, para mim isso é sorte. Eu tô falando aqui de trajetória, dos erros que fizeram um erro, vamos supor. Você falou, eu casei, beleza. Pode ter sido um erro ou acerto, mas foi importante para você estar aqui hoje. O primeiro casamento não ter sido bem sucedido. As nossas falências, nossas quebras, nossos mal-sucedidos nos fazem autoridades. Nunca vi uma autoridade que de repente chegou lá e caiu pronto assim. De repente eu virei CEO da empresa. De repente, cirurgião plástico. Olha que legal, colocaram uma capa em mim de cirurgião plástico. Não, tem muito desafio, tem muita lágrima, tem muita, realmente, perrengue mesmo, sabe? Isso eu acredito, porque o propósito é essa construção. Todo mundo fala que tem que ter perrengue. Eu não tenho que ter perrengue, não.
Você não queria uma coisa... Olha, pra você crescer na vida, você tem que ter muito perrengue. Não! Pior que é. Não necessariamente. Verdade. Senão vira uma verdade. Aí todo mundo tem que passar pelo sofrimento pra chegar à redenção. Sim. Saco. É verdade, mas até mesmo quando você passa um momento difícil, mas a forma como você lida com ele deixa de ser um perrengue, ele passa a ser uma etapa do processo. Como você... É o teu ponto de vista pra tudo aquilo que você tá passando. Como... Isso. Todo mundo assim, Traduziu tudo. Por que você saiu de sala de aula e foi pra terapia? Você passou por um problema traumático? Não. Aquilo só não fazia mais sentido pra mim. Comecei ali num processo e saí. No primeiro ano, qual foi o perrengue? Eu não tinha cartela de clientes, eu não tinha me posicionado ainda, mas eu não vi isso como um perrengue. Sim. Eu vi isso como um processo. Faz parte. Eu não vou começar agora e vou ter um número X de clientes. Então, eu não via como um perrengue. Sim. Então, foi difícil? Foi. Minha renda caiu para zero? Caiu. Uhum. Só que é a forma como a gente vê. É como a gente interpreta aquilo. Olha a comunicação aí. Eu posso olhar o copo metade cheio, como eu posso olhar o copo metade vazio. E é sobre isso. E tá tudo bem. A comunicação, o perrengue que eu quis dizer foi sobre esse ponto de vista da situação. Mas as pessoas olham muito com vitimização e não saem do lugar muitas vezes, né? Não, porque tem que sofrer. Não, pera lá. Esse sofrimento, ele é algo que você pode olhar de uma forma como a gratidão de ver saúde, coisas triviais que a gente nem para pra perceber, às vezes, saúde, família, enfim, o sucesso, como você definiu. Você poderia estar com a cartela de cliente não muito alta naquele momento, mas estava com seu filho podendo acordar todo dia, estava ali podendo ter uma estrutura familiar, tendo saúde. Isso já é sucesso, né? Olha, eu ficaria com você aqui umas 45 horas gravando com essa voz de Aline Fogolin quando tá explicando uma coisa muito óbvia, mas eu não consigo. Fala todo mundo. Não, de novo. Todo mundo. Agora melhorou. Tem um convite, na verdade. O convite é mais fácil do que o outro. Vamos fazer, então, uma continuidade? Essa aqui foi apenas a parte 1. Não dá pra falar de 2 anos de relacionamento muito intenso, Walter? Desculpa, mas tem vezes que eu competi com você em intensidade, viu? Meu segundo marido. Real, por muito tempo foi o meu segundo. Dona Flor... Não, terceiro. Olha só, gente, eu tô perdendo espaço. Olha só, Dona Flor. Então, já que teve terceiro, vai ter que ter segundo e terceiro encontro pra poder dar continuidade. Porque aqui foi apenas uma gotinha desse oceano inteiro que é Aline Fogolin. Eu agradeço muito a você por ter vindo do Rio para São Paulo e entre tantos compromissos incríveis que você ter aqui conseguido a agenda para a gente poder ter esse momento onde a gente pudesse explanar a qualquer pessoa que tivesse acesso o quanto é simples poder ter sucesso. O sucesso é algo que a gente pode alcançá-lo agora, dependendo do nosso ponto de vista. E sabe por que eu tô aqui? Porque durante um tempo eu tava nos bastidores querendo que você fosse... Você tava na plateia e a gente fazendo de tudo lá para que você fosse pro palco. Agora você tá no palco e eu tô na plateia aqui te aplaudindo. Então, fiz questão, deixei meu filho, deixei um dia de atendimento, fiz... Que honra. Pra ficar com você, pra prestigiar esse momento, porque eu tô aqui literalmente babando, eu tô assim... Ai, que legal. Vibrando pela sua realização, pelo seu sucesso, pelo seu processo, que está lindo e que o processo ele tá sempre em continuidade. Que continue assim, consciente. Amém. Com bons propósitos. Sim. E que a cada dia venha um novo propósito diferente, sempre para um bem maior. Obrigado, viu? Eu agradeço, suas palavras me motivam. São combustível para mim. E é por isso que eu vou levar propósito em tudo que eu fizer. Sim, para poder, em consequência, ter sucesso. Porque é merecido, né? E é isso. Bom, já deu para ver que vai ter que ter parte 2 e parte 3, né? Então você vai ter que acompanhar semanalmente. Porque a parte 1, que é esse papo aqui, vai estar disponível. E eu fico muito grato, mais uma vez. A Gi não pôde estar aqui hoje, mas... Beijo, Gi! A gente vai se conhecer. Ó, um beijo, Gi. Então, para parte 2 você está aqui. Mas que você possa realmente refletir nessa conversa. Se alguma coisa não ficou bem entendida, volta, assiste tudo de novo, que é muito conteúdo legal. Mas que você possa realmente seguir acompanhando a gente aqui, porque não vai faltar propósito para você poder construir mais e mais o seu propósito, viu? Um beijo e até a próxima. Melhorei depois?